Vamos lá, pessoal. Vamos dando início. Já vou gravando aqui, já vou colocando aqui pra gente aguardando vocês entrarem. Deixa eu mandar aqui nos grupos. O Melk já entrou. Pai do Senhor, Melk. Pessoal que for entrando, eu preciso do feedback de vocês. Preciso saber se o áudio e o vídeo estão bons, se está travando, se está ok, como é que tá. Falem aí pra mim, por favor. Veja aí como é que tá e me falem. O áudio tá perfeito. O Mel que colocou aqui. Thaís escreveu. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Thaís. Deus abençoe. Vamos entrando. Vou deixar esse tempo aqui, ó, para quando for 3 horas nós iniciarmos. Hoje eu tenho compromisso mais tarde. Mais tarde eu estarei lá na Assembleia de Deus da região lá do Taquaril. Vamos estar falando da palavra do Senhor aos jovens. Então, a nossa live hoje, nossa exposição foi um pouco mais cedo, devido a esse meu compromisso, tá? Mas vamos lá, vamos caprichar, vai dar certo. Vamos esperar, chama aí, você que está entrando aí, chama o pessoal aí. Chama mais gente, ó, manda nos grupos que você tem aí, no grupo que vocês estão. Chama as pessoas aí pra falar, ou pra ver aí nossa live sobre Jonas capítulo 2, tá? Jonas capítulo de número 2. A Ailda entrou. Deus abençoe. Raquel entrou. Deus abençoe. Tô dando esse tempo aqui para o pessoal ir entrando, para daqui a pouco a gente poder falar sobre o capítulo 2 do livro de Jonas. Pastor Vinícius, assessor. Bom, pessoal, dá o último feedback para mim aí, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, vê se tá ok. Fala para mim se o áudio e o vídeo estão bons, porque aí a gente já vai começar a falar sobre o capítulo 2 do livro de Jonas. A gente já entra aqui. O pastor Paulo Silva, o professor do seminário lá em Santo Antônio do Jacinto,
ele não pôde estar conosco, tá? Mas se ele chamar aqui, se ele entrar em contato conosco aqui durante a live, a gente coloca ele para falar conosco, beleza? Tá entrando aí, ó. Entrou o Dudu, amigão. Dudu, Deus abençoe. Saudade de você também, viu, meu amigo? Saudade de você também. Era pra gente estar na reunião, mas não deu hoje, né, Dudu? Deus abençoe. A Hilda falou que tá ótimo. Raquel falou que tá ótimo. Thaís falou que tá ótimo. Pastor Vinícius falou que tá ótimo. Áudio e vídeo. Beleza? Então, vão lá. Vai lá, pega o link aí, ó, manda para outras pessoas, manda para outras pessoas aqui para a gente poder falar mais do capítulo 2 do livro de Jonas. E antes de entrar definitivamente no capítulo 2 de Jonas, eu vou falar então uma recapitulação do capítulo de número 1 que a gente tinha estudado. A gente falou no capítulo de número 1 a respeito de Jonas. Nós falamos como é que foi o chamado de Jonas e como se deu esse chamado, que Deus manda Jonas ir pregar em Nínive. Nós falamos um pouco sobre Nínive, tá? Nós falamos um pouquinho também a respeito de tudo obedece Deus no livro de Jonas, mesmo o próprio profeta, mesmo o próprio Jonas, tá? E é isso aqui. A gente parou na parte que Jonas é lançado ao mar. E nesse momento que Jonas é lançado ao mar, entra o capítulo de número 2, que é o capítulo em que nós vamos ver as orações, ou melhor, a oração de Jonas. A oração que Jonas vai fazer dentro das entranhas de um peixe. Que nós sabemos que lá na frente, no Novo Testamento, vai ser chamado de baleia, tá? O Vitor entrou. Ô Vitor, saudade de você, velho. Você sumiu, viu, cara? Vitor falou que o áudio tá bacana, o Mel que tá aí. Então vamos lá. Bom, o que está escrito então no Jonas capítulo 2? O que é que está escrito? Está escrito dessa forma, ó. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno. Em algumas traduções vai estar escrito do ventre do Sheol, eu gritei. Tu me ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as ondas e as vagas têm passado sobre mim. Eu lhe disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu templo, o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra acorrentam-se sobre mim para sempre. Mas tu me livrastes, tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou em ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Bom, esse capítulo é o capítulo onde nós vamos ver definitivamente a oração que Jonas vai fazer. Logo depois de Jonas ter sido lançado no mar, em que nós lemos no capítulo de número 1, em que os próprios marinheiros não queriam lançar Jonas no mar. Os próprios marinheiros estavam com receio de lançar Jonas, mas o Jonas mesmo fala, ó, me lancem, tá? Porque eu que sou o problema. Eles lançaram Jonas ao mar, e o versículo de número 1 já começa dizendo assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Então aqui a gente não sabe o determinado tempo, a gente não consegue fazer uma estimativa, mas o que o texto, que a Bíblia mostra para nós, é que Jonas foi jogado no mar, Jonas foi jogado no oceano, e não sei se instantaneamente, não sei se ele foi afundando, não sei se ele chegou a ter alguma reação de nado ou se ele se afogou, não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que um peixe, tá? Uma baleia, ela foi e engoliu Jonas. No momento em que ela engole Jonas,
Jonas, dentro das entranhas do peixe, dentro da baleia, ele vai fazer uma oração. Aqui a gente já começa entendendo uma coisa. É interessante que o capítulo 1 inteiro, Deus fala com Jonas. Deus orienta Jonas para onde Jonas tem que ir. Deus fala com Jonas o que quer de Jonas. Em momento nenhum, mesmo em meio à tempestade, Jonas vai dormir. Mas quando se tem uma situação da baleia, das entranhas, né, do peixe, do grande peixe engolir o Jonas, aí sim, nesse momento, é o que o Jonas vai começar a orar. É interessante porque o Jonas ele é um protótipo de muito cristão. E Jonas é um protótipo, lembrando que eu já comentei isso com vocês, Jonas é um protótipo, é um tipo de povo de Israel. Um povo que precisa muitas vezes passar por uma dificuldade. O povo que só vai clamar a Deus quando já está no fundo, quando está no abismo, quando está na dificuldade. Jonas é um profeta que desobedece a Deus, mas não ora. É um profeta que foge aonde Deus manda e não ora. Mas no momento em que ele cai nas entranhas do peixe, a Bíblia diz que houve uma oração. Nesse momento, Jonas vai começar a fazer uma oração. Jonas só vai começar a orar no momento que as coisas ficarem difíceis. E aqui já me dá uma lição. A gente tem sempre lições para extrair de várias coisas, né? E a lição que eu tiro aqui de Jonas para começar é essa. Não espere você estar no fundo do poço. Não espere você ficar na situação ruim. Não espere você estar nas entranhas do peixe no fundo do mar. Não espere tudo à sua volta estar difícil para que você comece a orar. Ore antes. Obedeça antes. Faça o que tem que ser feito antes. Jonas só começa a orar a partir do momento em que ele vê que as coisas já não estão mais dando certo. Por quê? Porque no capítulo 1, ele queria fugir, ele encontrou um barco. Ele queria fugir, nesse barco ele conseguiu comprar a passagem. Ele queria fugir, ele conseguiu encontrar um lugar. Veio uma tempestade e ele estava dormindo. Parece que estava tudo dando certo, tá? E aí, enquanto o período de tudo estava dando certo, ele não orou. Agora, ele espera tudo dar errado, ou seja, as coisas acontecerem de formas ruins para ele começar a orar. E aqui é uma lição. Não espere dar ruim. Ore antes. Ore sempre. Ore constantemente a Deus. Esteja sempre numa vida de oração. Você não precisa passar pela tribulação para orar. Porque quando a tribulação chegar, você já vai estar orando, você vai estar mais forte, você vai estar mais robusto, você vai estar mais fortalecido no Senhor, porque você já vai estar em oração. Amém? Faz sentido essa primeira parte aqui? Faz sentido o que está acontecendo aqui com Jonas? O Igor entrou, colocou aqui a paz do Senhor. Paz do Senhor, Igor, Deus abençoe. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, pessoal, vamos lá? Então, eu já comecei falando a respeito de Jonas orou. E se eu fosse falar só sobre oração, tem muita coisa para a gente falar só sobre oração. É demasiadamente grande esse assunto de oração. Só que o que eu quero falar com vocês por mais que eu sei que a oração ela é uma luta contra a nossa carne e contra a nossa alma. Porque a oração, a carne está cansada, às vezes a gente já quer descansar, quer dormir, quer ficar deitado, quer fazer qualquer outra coisa ao invés de orar. É uma luta contra a nossa alma, contra o nosso intelecto, porque a gente prefere assistir um Netflix, a gente prefere ouvir uma música, fazer qualquer outra coisa do que fazer oração. Mas quando eu oro, eu estou alimentando o meu espírito. Quando eu oro, é o canal de comunicação que eu tenho com Deus. É a via no qual eu falo com Deus, no qual Deus vai diretamente falar ao meu coração também. Então, essa parte de Jonas orou no capítulo 2 já está bem entendido, né? A Hilda até colocou aqui um amém. Então, vamos lá. Jonas orou. E ele vai dizer assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Presta atenção, o versículo 2 do capítulo 2, como é interessante. Jonas está falando, o versículo 1 vai dizer, eu orei. Da onde que eu orei? Jonas vai dizer, eu estava em angústia, e quando eu estava angustiado, eu clamei ao Senhor. E eu estava no ventre do inferno. O que é isso? Ele está falando aqui que ele está no Sheol, que é, na cultura antiga, o local onde se acreditava que estaria os mortos. É o lugar onde se acreditava, e aí a tradução até interessante aqui,
algumas versões, que vai estar escrito Sheol no capítulo 2, tá? Ou Seol, ou vai estar escrito Inferno. Porque acreditavam que isso aqui era no centro da Terra, que era embaixo. Até hoje a gente fala assim, inferno aqui embaixo, né? O inferno lá de baixo. Então, nesse sentido, falando, nesse ponto, nessa perspectiva que a gente está falando aqui, o profeta Jonas está falando, eu estou nas profundezas, eu estou no pior lugar, eu estou no meu pior momento, eu estou num lugar de abismo, eu estou num lugar de dor, eu estou num lugar de solidão, eu estou num lugar onde só tem coisas ruins, eu estou no inferno, eu estou no Sheol. É isso que Jonas está falando, ele está falando que ele está lá embaixo, no fundo, num abismo onde ninguém pode encontrá-lo. E ele está falando, eu estou num momento de angústia, e nesse momento de angústia que eu estou, no lugar mais inóspito, no lugar mais longe de tudo, eu clamei ao Senhor. E o mais interessante é o que ele vai dizer? E o Senhor ouviu a minha voz. A questão aqui que Jonas está começando a mostrar para nós é que não importa o lugar da onde eu esteja, não importa o lugar de onde eu venho, não importa qual que é, se é a cidade mais próxima, mais perto, se é o lugar mais longe, mais próximo, não importa. Se eu realmente clamar ao Senhor, o Senhor vai me ouvir, independente de onde eu estiver. Jonas estava falando, eu estou no inferno, eu estou jogado num abismo. Eu posso gritar, debaixo da água ninguém vai me ouvir. Eu posso gritar e ninguém vai me alcançar. Mas Deus vai me alcançar nos lugares onde ninguém. Eu sempre falo isso, a mão do Senhor vai aonde a mão do homem não vai. Os ouvidos do Senhor ouvem aquilo que o ouvido do homem não ouve. E o Senhor pode fazer aquilo que o homem não faz. Então, Jonas está falando, eu estou no inferno, estou na profundeza, estou em dificuldade, eu estou aqui embaixo onde não tem ninguém. Mas quando eu clamo o Senhor, Ele me ouve. Quando eu clamo o Senhor, Ele me atende. E isso aqui é muito interessante. Porque você tem esse primeiro aspecto que eu falei de localidade. Aonde Jonas está falando que ele estava. Mas tem um segundo aspecto de estar sozinho. Jonas está falando aqui no sentido que eu estou no inferno. Eu estou na angústia, não tem ninguém comigo. Eu estou só. Mas quando eu clamo ao Senhor, Ele me ouve. Na verdade, significa que aos meus olhos, ao meu ver, na minha mente, parece que eu estou sozinho. Mas na verdade eu nunca estou só. Ele sempre está comigo. Ele sempre está ao meu lado. Eu quero que vocês lembrem no Salmo número 139, quando Davi vai falar assim, para onde eu irei? Para onde que eu vou? Se eu fizer a minha cama no Sheol, no inferno, o Senhor estará lá. Então ele não está falando só no sentido de Deus me ouvir, mas está distante. Mas de Deus me ouvir por Ele estar presente no meio da situação que eu estou vivendo. Pode ser que eu estou vivendo um inferno, mas Deus está comigo, passando comigo, me ouvindo, estando ao meu lado. Esse é o maior exemplo que eu falo. Pode ser que eu estou na fornalha, mas Deus também está comigo naquela fornalha. Faz sentido para vocês aí? Deixa aí um feedback, escreve alguma coisa aí, por favor. Um amém, escreve aí alguma coisa. Faz uma pergunta. Nós estamos no versículo 2 do capítulo 2 do livro de Jonas. Versículo 2 do capítulo 2 do livro de Jonas. Vamos lá? Vamos lá? Escreve alguma coisa aí. Vocês estão aí? Vocês estão vivos ainda ou não? Então diga alguma coisa aí, crente. Aí, tem um pessoal que está entrando, está chegando agora. Vai falando aí que eu estou compartilhando aqui a live aqui com o pessoal.
Opa, o pessoal foi colocando aqui, ó. O Igor colocou aqui, ó. Estamos sim, estão entendendo. A Fernanda colocou amém. O Darlan, é isso? Darlan colocou as mãozinhas, acredito eu concordando. Isso nos mostra que o Senhor nunca nos abandona. Exatamente, Raquel. Não importa o local, não importa o cenário, não importa onde está. Não existe distância. Não existe distância para Deus. Ele estará conosco, tá? A Hilda colocou verdade. Lucas entrou. Luquinha, saudade de você, velho. Você tá sumido já, ué. Meu Deus do céu. Naquela época só tinha Jonas para levar a mensagem até Nínive. Isso aí foi respondido no capítulo 1, no estudo do capítulo 1. Deus estava utilizando o profeta Jonas justamente porque ele era o profeta do reinado, ele é o quinto profeta dos quintos profetas menores, contemporâneo de Amós. Então havia outros profetas, mas ele é do reinado do povo que mais sofreu contra a Síria. E a capital da Síria na época era Nínive. Então Deus vai usar o próprio profeta que foi açoitado, que foi, como eu posso dizer, perseguido para Nínive, para ir poder pregar essa palavra. Essa pergunta que você fez aí, Igor, é uma pergunta que eu acho bacana, porque normalmente a gente faz essa pergunta. Será que Deus não tem outra pessoa para usar? Tem. Eu vi alguns pregadores já dizendo assim que você é insubstituível. Cuidado para a gente não cair nessa fala. Nós somos substituíveis sim, na nossa tarefa. Então, se eu não quero fazer, Deus levanta outro. Só que eu sou insubstituível no meu ser. Como assim? Se eu não quiser pregar, Deus levanta outro. Se eu não quiser falar, Deus levanta outro. Se eu não quiser pastorear, Deus levanta outro. Mas nenhum vai pastorear como eu, da minha forma, do meu jeito. Porque não que eu seja melhor ou que eu seja pior, é que simplesmente eu tenho o meu ser, a minha identidade. E Deus queria usar essa questão em Jonas. Era o próprio Jonas que deveria ir lá para Deus também usar o próprio Jonas. Para Deus usar o próprio Nínive para Jonas, para mexer em Jonas, que o próprio profeta precisava ser tocado, precisava ser modificado. Tá? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Deus sempre vai levantar alguém. Alguém ora para fazer a obra dele. Sempre levantará. Como nós não, mas sempre levantará. Nós somos insubstituíveis no nosso ser, como pessoa, mas somos substituíveis nos nossos afazeres. Se você não quiser, meu amigo, vai ter outro que vai fazer. Deus vai levantar, vai usar para fazer. Tá bom? Tá? É que a gente meio que muda as coisas, né? A gente acha que a gente é que manda nas paradas, faz como a gente quer, do jeito que a gente quer, e que que Deus é quem trabalha para nós, né? Que nós queremos fazer hoje Deus a nossa imagem e semelhança. E na verdade, o original é que nós é que somos imagem e semelhança dele. Mas vamos lá. Até aqui vocês pegaram? Até aqui tá ok? Ó, Johnny aí entrou. Johnny entrou. No versículo 3 vai dizer assim: porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, as correntes me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. O versículo 3 vai dizer exatamente assim: tu me lançastes. Só que, eu quero que vocês prestem atenção, observem isso. Eu já caí nessa de pregar e de falar que o Deus colocou Jonas nessa situação. E lógico, a gente já vai ver isso aqui, vai ver que foi Deus que mandou a tempestade, vai ver que foi Deus que mandou o peixe, vai ver que foi Deus que mandou o peixe engolir Jonas. Nós conseguimos enxergar tudo isso. Nós sabemos que Deus fez tudo isso. Mas o problema é que nós vemos isso como uma coisa ruim, como se Deus colocasse a gente nessa situação porque Deus é um Deus mau. E não. Lembra que Jonas só está nessa situação por escolha dele. Por escolha do próprio Jonas. Deus falou para ele ir para Nínive. Ele queria ir para Tarsis. Se ele tivesse ido para Nínive, a possibilidade dele ter sido engolido possivelmente seria mínima. Então, normalmente nós falamos assim, é que Deus me colocou no meio da tempestade.
e que Deus me colocou no vale, que Deus me colocou nessa situação difícil, que eu estou passando pelo problema, mas é Deus que me colocou. Sim, Deus te colocou, mas volta um pouco e entenda por que Deus te colocou na situação que você está vivendo. O que nós vivemos, seja bom ou ruim, independente do que for, ela é permissão de Deus. Deus permite com que passamos por isso. Eu creio sim que existem provas em que nós nos colocamos, e existem provas que Deus permite com que a gente entre. Mas a questão maior aqui que eu quero que você entenda é o porquê você está nessa situação. Porque Jonas falou, tu me lançaste no profundo do coração dos mares. Mas na verdade, se a gente parar para perceber, foi o próprio Jonas, foi quem optou por esse caminho. Agora Deus está usando a opção de Jonas, a escolha de Jonas para trabalhar com o profeta Jonas. Faz sentido o que eu estou falando? Você é livre para escolher, mas você fica preso às consequências da escolha. Você pode escolher o outro caminho de Tarsis, mas as consequências dessa escolha vão vir. E aí é engraçado que nós, cristãos, tomamos as atitudes que a gente quer, fazemos o que a gente quer, falamos o que a gente quer, vamos aonde a gente quer. A nossa vida quem manda é a gente, só que quando as tempestades chegam, quando as situações vêm, fala, Deus que me colocou nisso aqui. Foi, mas Ele só te colocou nisso aqui porque Ele está mexendo em você. Porque você teve uma escolha. E agora Deus está usando a sua escolha para mexer em você, trabalhar em você, ensinar você. Amém? A Raquel já escreveu aqui, ó, forte, glória a Deus. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Escreve aí alguma coisa aí para mim saber. Vocês estão conseguindo entender? Nós somos livres para escolher, porém somos presos às consequências. A tempestade quem mandou foi Deus, o grande peixe quem mandou engolir o Jonas foi Deus, tá? Só que tudo isso foi consequência daquilo que Jonas fez. Ou seja, Deus utiliza a sua atitude, as consequências da sua atitude para trabalhar em você, tá? Então, às vezes a gente tem que parar um pouco de reclamar, de ficar chorando aí que, meu Deus, por que o Senhor deixou entrar nisso? Por que eu estou no meio dessa barca? Por que eu estou no meio desse inferno aqui? Muitas vezes porque você tomou uma decisão e aí nessa decisão Deus está tratando você, trabalhando em você. Ó, a Raquel escreveu aqui, ó, Deus trabalha dentro das nossas escolhas. Forte, né? Forte. Escreve alguma coisa aí, ó. Sei que tem gente aí, ó, tá aí só ouvindo, só extraindo. Escreve alguma coisa aí. Escreve aí. Nossas ações afetam diretamente e indiretamente ao próximo. Com certeza. No capítulo 1, a gente viu isso. A escolha de Jonas de entrar no barco, mesmo ele sabendo que não era, que era para ele ir para Nínive, não para Tarsis, afetou toda a tripulação. Só que Deus usa até aquela situação para o nome dele ser glorificado. Tá? Vamos lá? Escrevam aí. Não sei nem quanto tempo está passando. Vamos lá. Deixa eu tomar água aqui, não estranhe aqui minha garrafa. Não é leite, é água mesmo. Vamos lá. Então no versículo 3, Jonas vai falar que Deus lançou, e nós entendemos que sim, foi Deus que lançou, mas também nós temos que entender o porquê que Deus lança, porque foi uma escolha de Jonas se desviar da rota que Deus tinha para ele. Não desvie da rota que Deus tem para você, tá? Porque por mais que você vá enfrentar algumas dificuldades, sabendo que foi Deus que te colocou, isso são consequências das suas escolhas. Versículo 4. E disse, antes do versículo 4, como é que vocês estão aí? Vocês estão ouvindo? Eu estou falando muito rápido, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fala alguma coisa aí para mim, por favor. Ó, a Hilda colocou aí, muito bom. Raquel colocou que tá ótimo. Vamos lá, gente. Tem mais gente aí na live, escreve alguma coisa.
Beleza? Bom, versículo de número 4 diz assim: E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. A Fernanda escreveu aqui, ó, entendendo perfeitamente, beleza? Ótimo. Eu preciso desse feedback aí para mim saber se está tudo ok. Ó, o Lucas colocou aqui, eu tô só ouvindo. Então você não tá vendo não, Lucas? Você colocou do lado assim? Ah, entendi. Você tá trabalhando ouvindo, né? Não, então tá bom. Então tá bom. Vamos lá. O versículo 4 vai dizer, o Jonas vai falar, ó, estou lançado de diante da tua face, de diante da tua presença. Tá? Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Se a gente parar para pensar aqui, Jonas sabe. Jonas está falando, obviamente aqui, em todo o capítulo 2, a gente consegue observar que Jonas sabe onde ele está. Ele sabe para onde ele está sendo conduzido, ele sabe o ambiente inóspito que ele está ali, que ele está dentro do ventre do grande peixe, que ele está na profundeza dos mares, e ele está falando assim, ó, eu estou lançado de diante da tua presença. É como se Jonas estivesse falando assim, ó, eu não estou diante da tua face, eu não estou aonde o Senhor gostaria que eu estivesse, mas, todavia, eu tornarei ao templo da tua santidade. E o que Jonas está falando aqui quando ele fala que tornarei ao templo, que retornará ao templo? O que ele está falando aqui é o seguinte, templo é o lugar de adoração. Templo é o lugar de entrega, templo é o lugar do sacrifício. Então Jonas está falando, eu sei que eu estou nessa situação, eu sei que eu estou clamando e eu também sei que o Senhor está me ouvindo. E é por isso que eu sei que um dia eu vou sair daqui e eu ainda vou ver de novo lá no teu templo voltar a te adorar. É interessante que Jonas no versículo 5 aqui, ele está mostrando para mim uma característica interessante. Ele sabe em quem ele tem crido. Jonas sabe que diante da situação ruim que ele está vivendo, ainda há uma saída. E ele sabe que aquilo que ele está vivendo é um momento. E aquilo ali não vai durar para sempre. Ele sabe que ele vai voltar a adorar o Senhor no templo. Ele sabe que aquele lugar onde ele está não é o lugar dele, é o lugar onde ele está. Aquele lugar não é um lugar de morada, não é um lugar fixo, é um lugar de passagem. É um lugar onde ele vai viver por um momento. Presta muita atenção nisso. Porque isso aqui é a lição que Deus mostra para nós, que tudo aquilo que nós vivemos, sejam as tempestades, sejam as profundezas, sejam as angústias, sejam os problemas, a gente precisa saber que uma hora isso vai acabar e que nós voltaremos com tudo adorando ao Senhor. Nós voltaremos com tudo, com toda a nossa força, para adorar ao Senhor. Eu sei que tem gente que passa por momentos de dificuldades que estão ouvindo. Eu sei que tem gente que passa por momentos de aflição e tempestades, estão aqui assistindo a gente, ouvindo um pouco dessa exposição. Mas o que esse texto nos ensina, esse versículo especificamente, é que por mais que sejam as profundezas que me cubram, por mais que seja o inferno que eu estou vivendo, por mais que seja a tempestade que eu estou enfrentando, eu vou voltar a adorar ao Senhor. Eu vou voltar a glorificar ao Senhor. Nada pode tirar do crente a esperança de voltar a adorar o nome do Senhor. Não importa. Eu já tive momentos na minha vida de desânimo, de desgastes, de angústia, mas eu sabia que aquilo ia passar. Aquilo era um momento que ia passar e que eu ia continuar adorando ao Senhor. Amém? O Haroldo, Haroldo, meu amigo, Deus abençoe, escreveu aqui, ó, estou no almoço com você. Boa, boa. O que é? Meu Deus do céu, viu? Falou em almoço aí, ó, o pessoal da mentoria aí já lembrou, né, da gula. Ó, eu tenho que tomar cuidado, gente, eu tô meio... Pessoal, ó, a Letícia escreveu aqui, ó, eita glória. Tem mais alguém aí para acompanhar a Letícia no Glória aí, ó? Tem mais alguém para acompanhar ela aí, ó, no falar alguma coisa? Porque eu não sei qual é o lugar da tua vida, não sei qual que é a fase da tua vida. O que eu sei é que você vai voltar a adorar. O que eu sei te dizer é que você pode estar na profundeza, que você pode estar na tempestade, você vai voltar a adorar ao Senhor. Amém? Ah, Hilda, você ri, né, Hilda? Só porque eu tô grandinho, né? Raquel colocou aqui, amém. Deus abençoe. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá?
Raquel colocou aqui, eu creio no nome de Jesus. Versículo de número 5 e 6. O versículo de número 5 e 6 são versículos que chamam muito a minha atenção. O versículo de número 5 e o versículo de número 6 vai mostrar para nós como é que está a alma, como é que está a situação. A gente fala muito assim, como é que está o psicológico do Jonas. Diante de tudo isso, agora Jonas vai nos revelar mais ou menos o que ele está sentindo, o que ele está passando, o que ele está vivendo. E aí o versículo 5 diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas me enrolaram na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes. Ele está falando que aonde nascem os montes, que não são os lugares onde a gente vê, mas lá nas profundezas do mar, ele desceu. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. É como se ele estivesse falando que ele estava trancado. Os ferrolhos estavam trancando. Como se ele tivesse... Alguns teólogos vão afirmar aqui que Jonas está morto. Porque é como se ele estivesse falando assim, eu estou literalmente preso, já trancado, preso aqui, morto. E aí ele diz... dos ferrolhos correndo sobre mim para sempre. Mas tu me livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Interessante, né? Eu tô aí, arrastando, literalmente. O fundo aí é pouco, mas eu tô indo. Mas essa é a questão, Luquinhas. Presta atenção, meu amigo. Não importa o lugar onde você está, importa com quem você está. Você pode estar no mais profundo abismo. Deus está contigo. E o mais importante, que isso é período. Isso é momento. O Jonas está vivendo um período. Jonas está vivendo um ponto da vida dele. Ou melhor, ele está vivendo uma vírgula da vida dele, não ponto final. Então, Lucas, a gente vai enfrentar, a gente vai passar, a gente vai estar muitas vezes no fundo do poço. Mas mesmo no fundo do poço, Deus escuta a minha oração. Mesmo no fundo do poço, Ele vai estar presente comigo. E a alma de Jonas aqui no capítulo 2, no versículo 5 e 6, é para você ter uma noção de como a alma, de como que a Jonas vê essa situação. Ele vai dizer que as águas cercaram ele até a alma. Está se afogando. Ele vai dizer aqui que o abismo rodeou. Ou seja, que ele está nas profundezas, não tem nada e não tem ninguém. Ele vai olhar aqui e vai dizer, as águas enrolaram minha cabeça, não tem saída, eu já estou muito baixo. E aí ele fala, desci até os fundamentos do monte, o lugar mais baixo, o lugar mais ruim que você imaginar é onde eu estou. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim, como eu disse, alguns filósofos dizem que isso aqui, alguns teólogos vão dizer que isso aqui já é a morte de Jonas. Só que aí tem um ponto e uma vírgula e o próprio Jonas vai dizer, mas tu livrastes a minha vida da perdição. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você não está longe. Deus está do seu lado. Deus vai te dar a direção. Deus vai caminhar contigo. Que é tudo isso que o profeta Jonas vai viver. Eu sei que a gente gosta muito de bater no Jonas, mas esse momento que nós estamos pregando aqui, que nós estamos estudando aqui, que nós estamos vendo aqui, é um momento da vida de Jonas onde a angústia tomou conta, onde ele está se sentindo afogar, mas ele sabe que Deus está do lado dele. E eu sou claro em dizer isso. Não importa qual é a situação que você viva. Eu vivo e vivi muitas situações difíceis. Eu vivo e vivi muitos complexos dentro de mim. Mas eu sei que em todos eles, Deus me livra das minhas perdições, das minhas situações. O pior caminho é estar perdido dentro de si. Mas o melhor jeito de se encontrar é se achar em Cristo, é se encontrar em Deus. E é isso que nós precisamos entender. O que o Jonas está falando é que o Senhor me livra da minha perdição. Por mais que eu me sinta perdido, Deus é a minha direção. Por mais que eu me sinta sozinho, Deus é a minha companhia. Por mais que eu me sinta no fundo, Deus é quem vai lá me resgatar do fundo onde eu estiver. Seja qual for a situação que eu viva, Deus pode me tirar dela. Deus pode me livrar dela.
Não sei se você vive, e eu estou falando aqui no contexto geral para todos, não sei se o que você vive é ansiedade, não sei se o que você vive é inconstância, não sei se o que você vive é depressão, eu não sei se o que você vive são problemas financeiros, eu não sei se o que você vive são problemas no relacionamento. O que eu sei te dizer é que Deus não nos deixou sozinho em momento nenhum, e Ele é quem pode nos livrar de todo o mal. Meu Deus. Ó, Hilda colocou aqui amém. Haroldo escreveu aqui amém. Letícia, o importante é ter a certeza que Deus está conosco em cada situação. É isso. É isso. Tenha a plena certeza que não importa a situação, Ele vai estar conosco. Ele estará presente conosco, tá? Ele estará junto conosco, tá? Seja em qual for a situação, a presença de Deus, ela vai estar conosco, tá? Pastor, Jonas desobedeceu, foi lançado no mar, engolido pelo grande peixe, e mesmo assim ele clamou e Deus ouviu. Tá? Aqui entra o arrependimento do profeta. Aqui entra o coração do profeta em querer estar com Deus, em saber que é só de Deus que vem o livramento, que só de Deus vem a direção. Tá? Até aqui, amém ou não amém? Amém ou não amém? Escreve alguma coisa aí se vocês estão ouvindo, se está ok. Tá? Sentindo que essa exposição hoje tá bem forte, né? Essa exposição aqui tá impactante. Impactante. Ó, Fernanda colocou amém. A Hilda escreveu aqui, ó, palavra abençoada. Raquel escreveu amém. Beleza. Versículo 7, tá? Versículo 6, versículo 5 e 6 nós falamos, tá? Versículo 7 vai dizer: quando desfalecia em mim a minha alma, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. É interessante como Jonas tem uma particularidade em sempre falar do templo. Na oração dele, ele sempre lembrar do templo, da presença de Deus, da presença de Deus ali, do sacrifício, sempre falar dessa questão da santidade de Deus. E ele está falando exatamente isso aqui, que quando desfalecia, quando a minha alma se acabava, quando tudo estava ruim, eu me lembrei do Senhor. Agora a pergunta, eu quero que vocês entendam, não sei nem se é uma pergunta filosófica ou não, mas a alma desfalecia porque ele não se lembrava do Senhor, ele só se lembrou do Senhor porque a alma se desfalecia. Porque para ele se lembrar do Senhor, quer dizer que ele deixou Deus de lado por um tempo. E aqui é interessante, porque se ele deixou Deus de lado por um tempo, será que a sua alma não desfaleceu, não ficou triste, não ficou abatida, justamente porque por um momento ele deixou de fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer? Será que a alma dele se abateu justamente, se desfaleceu justamente porque ele não lembrou de agradar ao Senhor, ele não lembrou de como ele oferecia os sacrifícios no templo, de como ele estava no templo, a presença de Deus ali? Será que ele não se lembrou da quão bom Deus é, e aí por isso a alma dele se abateu? Quinta-feira eu preguei na igreja, quando a gente vence, quando a gente tem vitórias, mas mesmo assim a nossa alma está abatida. Acontece que existem vitórias e conquistas nas nossas vidas que mesmo assim a alma fica abatida. Mas é por quê? Porque a gente acredita que coisas que... como que eu posso dizer para vocês? A gente muitas vezes acredita que a vitória, a conquista de alguma coisa vai nos trazer alegria, vai fazer a nossa alma ficar boa, em paz. Nem sempre é isso. Conquistar algo e ter algo é bom. E eu aconselho você buscar as suas coisas, lutar por aquilo que você quer. Mas na verdade, você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, a sua alma se desfalece. É por isso que ele fala, minha alma se desfalecia, mas eu lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor e aí as coisas mudam. As coisas vão mudar no momento em que eu colocar Deus como minha prioridade, no momento que eu colocar Deus à frente de todas as coisas.
Aí a minha história, a história dos que me cercam, dos que estão ao meu lado, ela é modificada no momento em que minha prioridade passa a ser o Senhor e não as coisas. Tá? Hilda escreveu, pastor, essas palavras que o Senhor falou me fortifica. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ela colocou, quando a gente está para baixo, Deus fala conosco. Verdade, verdade. Quinta-feira foi isso que eu falei. Às vezes, nem todas as conquistas e vitórias vão nos colocar para cima, vão nos trazer um estado de alegria. Mas a presença de Deus vai. A lembrança do eterno que nós buscamos, a lembrança de um Deus que nós servimos, a lembrança daquele que é o nosso Pai, que nós somos filhos, isso nos coloca para cima. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acho isso sensacional, porque Deus está falando que a nossa alegria vem pela vitória que Ele conquistou, não pela vitória que nós conquistamos. Vem pela vitória que Ele tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E porque Ele venceu o mundo, Ele nos dá direito a uma nova vida, a uma nova casa, a uma nova filiação, a uma nova história. Então, não fico feliz pelo que eu conquisto. Lógico, humanamente falando, nós vamos ficar felizes. Mas aqui Deus está falando assim que eu sou o seu ânimo. Mesmo em meio às atribulações, eu sou o seu ânimo. Mesmo em meio às lutas e às dificuldades, é eu, Deus, o Senhor, que sou o teu ânimo. Poderoso isso, né? Poderoso, né? Glória a Deus. Eu tenho lutado muitas vezes para não desfalecer minha alma e meu coração por coisas. E ficar feliz por Deus. De invocar, de adorá-lo, de senti-lo. De ter esse privilégio que Deus nos dá. Raquel escreveu aqui, ó, verdade. A Hilda colocou as mãozinhas, tá? Acredito, as mãozinhas, sempre acredito que são uma forma de afirmação, né? De adorar ao Senhor, tá? Agora presta muita atenção nisso aqui. Eu vou caminhar agora para finalizar. Então você que está ouvindo aí, ó, o Lucas, Haroldo, Hilda, Raquel, Fernanda, o pessoal que está ouvindo aí, o pessoal que tá online aí, escreve aí um amém, alguma coisa aí para saber que você está ouvindo, porque eu vou caminhar agora para finalizar. Eu quero soltar duas coisas aqui que me chamam muita atenção a respeito disso aqui. A respeito de Jonas capítulo 2. É pequenininho, né? Jonas 2 é pequenininho. Escreve aí um amém. Vamos lá? Escreveu? Escreveu? Ó, pastor Léo, tá aí. Pastor Léo, paz do Senhor, meu amigo. Deus abençoe. Deus abençoe. Que honra ter o Senhor aqui conosco. Pastor Léo, para quem não sabe, pastor da Igreja Palavra da Fé, tá? Pastor da Igreja Batista Palavra da Fé. Pastorzão, um amigo de ministério. Pastor que eu tenho eu não vou falar publicamente aqui, mas eu tenho uma dívida muito grande com o Senhor, pelas oportunidades, pela confiança que o Senhor me deu. Deus abençoe, viu, pastor? Vamos lá, gente, vamos lá? Vamos lá? Olha só. Jonas vai dizer aqui, ó, no versículo de número 9, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Versículo de número 9 termina assim o versículo 9. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. É engraçado que, para quem me conhece, sabe que eu sou um pastor um pouco chato quanto a isso. Quando as pessoas vêm me procurar, pastor, fulano foi salvo, fulano não foi salvo. Ah, pastor, o que você acha disso? Eu acho que a gente gosta muito de determinar quem foi, quem não foi, quem vai, quem não vai. E eu gosto sempre de lembrar Jonas 2,9. Do Senhor pertence a salvação. A salvação é do Senhor. Então, é Ele que nos concede mediante a fé. Então,
quando você for perguntar se foi salvo ou não, não pergunte a mim, pergunte ao Senhor. Porque a salvação é dele, é ele que sabe, tá? Está tudo no conhecimento de Deus. Mas antes disso, ele vai dizer assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz dos agradecimentos. E o que eu votei, pagarei. Presta muita atenção nisso aqui, presta muita atenção. Depois de tudo isso que Jonas falou, depois de tudo isso, do versículo 1 até o versículo 9, que Jonas faz uma oração, que Jonas desabafa como está, que Jonas fala da salvação, que Jonas fala que Deus livrou, depois de tudo isso, o que mais me chama a atenção está aqui. Jonas vai falar: eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Eu tenho o costume de conversar com a minha esposa sobre algumas questões e sobre estudo e sobre a pregação, ministração. E outro dia eu estava conversando com ela falando assim: nós devíamos ser mais gratos ao Senhor. Nós devíamos ser mais gratos a Deus. Até pelos momentos de dificuldade que nós passamos, nós devíamos ser mais gratos, porque nesses momentos ainda assim Ele estará conosco, Ele está conosco. Nós devíamos ser mais gratos a Deus, até pelas lutas que nós passamos, porque com as lutas vêm as vitórias, vêm as conquistas, e essas conquistas vieram da parte de Deus. Nós devíamos ser mais gratos a Deus. Por quê? Porque nós somos muito reclamões com Deus. Quando uma coisa não vai bem, a gente reclama. Eu não sei vocês, mas chega na semana da conta, a gente reclama, que tem que pagar a conta, que tem que pagar boleto, que tem que pagar isso, que tem que pagar o dinheiro, que não sei o quê. Aí a gente, vamos dar um exemplo, o negócio tem que ser pago na sexta, o dinheiro tem que cair na sexta, aí a gente já começa no domingo buscando Deus e orando e falando, segunda reclamando, terça reclamando, quarta reclamando, quinta reclamando, chega na sexta, Deus vai lá, nos abençoa, nos dá as condições de pagar, de honrar aquilo que a gente tinha que honrar. Aí o que a gente faz? Nada. A gente passa, às vezes, um mês, uma semana, um ano reclamando, mas quando as coisas acontecem, a gente não tem coragem de passar um dia agradecendo. Olha como que nós somos. Eu vou ser muito sincero, eu vejo campanhas, antigamente o pessoal fazia muita campanha no monte de pedir a Deus. Eu vou fazer uma campanha 7 dias, 13 dias, 21 dias, 40 dias, campanha de um ano no monte, uma vez por mês no monte, 12 vezes, e buscando. Aí recebe, não volta um dia, não faz um dia de agradecimento. Não faz uma oração em agradecimento a Deus. Isso tem horas que a mim mesmo me machuca, sabe por quê? Porque eu nunca vi uma campanha de agradecimento. Eu nunca vi ninguém fazer 7 dias de agradecimento no monte. Tô falando eu, nunca vi. Pode ser que tenha gente que faça, mas eu nunca vi. Então, o Jonas está falando, ainda assim que eu estou numa situação ruim, ainda assim que eu estou num momento difícil, eu agradecerei ao Senhor, porque eu sei que Ele vai já me tirar. Isso aqui é fantástico, porque Jonas já vai falar de agradecimento antes mesmo do livramento. Porque Jonas ainda estava no ventre do peixe quando ele está falando, eu vou agradecer. Eu vou agradecer por aquilo que eu ainda nem recebi, mas eu já vou agradecer. Isso aqui para mim é incrível. Jonas me dá uma lição incrível. Agradecer é melhor do que reclamar. Agradecer é melhor que murmurar. Agradecer é depositar minha fé em Deus, sabendo que Ele vai fazer, mesmo antes dele estar fazendo. Isso é fé. Faz sentido aí? Faz sentido? Faz sentido aqui, ó. Pastor Leonardo escreveu aqui. Amém, pastor. Você é uma benção. Obrigado, pastor. Você também é uma benção da minha vida, viu? Nós chamamos muito. Nós estamos esperando lá para o encontro de casal, vai ser benção. O senhor e a esposa, né? Palestra dos dois. Pastor Davi. Isso é cabuloso, hein? Tocha. O Wellington, o homem aqui também é terrível. Hilda colocou verdade. Pastor Davi colocou forte. A Dani, como é que você tá, filha? Deus abençoe. Ela colocou nossa, eita. E aí? Pegaram isso aqui? Alguém pegou essa chave que Jonas está soltando? Jonas está dentro do ventre da baleia, mas ele já está agradecendo. Ele falou, eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que eu votei eu te pago. Ele está falando, Senhor, presta atenção, eu vou te agradecer, já sabendo o que o Senhor vai fazer. Ele nem saiu. No versículo próximo aqui nós vamos ver que a baleia vai cuspir, mas ele já está crendo. Ele já está agradecendo, ele já está falando de agradecimento antes de receber. A gente reclama demais, gente. Será que essa reclamação impede muitas vezes da gente receber o que tem para receber?
Fernanda colocou a mãozinha aí, Deus abençoe. Agora, como é que a gente faz um agradecimento? Como é que a gente agradece, tá? Como é que a gente faz um agradecimento? Olha só, Raquel escreveu aqui. Quando estamos agradecendo em meio às dificuldades, estamos também pondo em prática a nossa fé. E você pegou a chave, você pegou a chave. Você pegou, glória a Deus, velho. É isso. É isso. Reclamar, murmurar, tá mostrando a minha ausência de fé em Deus. Agora, quando eu agradeço por aquilo que eu ainda nem recebi, mostra o quão forte, quão prático é a minha fé. Coisas maravilhas do Pai do céu. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Forte, forte, forte. Ó. Como é que Jonas vai agradecer? Ele vai falar com a voz do agradecimento, mas é que ele vai oferecer sacrifícios. E que o voto em que ele vai fazer, ele vai pagar. E aqui, eu até escrevi um negócio. A verdadeira gratidão, ela se mostra com serviço. A verdadeira gratidão, ela se mostra com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pode poder praticar em prol de alguém. Por exemplo, se eu sou grato à vida de um pastor, eu tenho que demonstrar essa gratidão. Não só falar que eu sou grato, mas eu tenho que demonstrar. Bom, se eu sou grato a algum pastor, se eu sou grato a alguma pessoa, e eu puder agregá-la, se eu puder ajudá-la, se eu puder colocá-la, se eu puder honrá-la, é isso. É isso. Tá? Se eu sou grato a Deus, quais são as minhas atitudes diante de Deus que eu tenho demonstrado a minha gratidão? Eu sou grato a Deus, mas aí eu não cultuo. Eu sou grato a Deus, mas eu não glorifico o nome dele. Eu sou grato a Deus, mas eu não levanto um pé para ajudar alguma coisa. Eu sou grato a Deus, mas eu não faço nada, eu não ajudo o próximo. Eu sou grato a Deus, mas eu não oferto. Eu sou grato a Deus, eu não ajudo uma pessoa que está em dificuldade. Eu sou grato a Deus, eu não evangelizo, eu não prego, eu não falo do nome dele. Como eu sou grato a Deus dessa forma? Como que eu sou grato a Deus assim? Tá? Ó, o Haroldo colocou aqui, traga um estudo sobre Jefté. Pode entrar na... Ó, sigam aqui o perfil, que aí eu vou colocar quais são os próximos estudos. Assim que acabar Jonas, eu tô entre um outro estudo. Aí eu vou colocar esse aqui numa enquete. A gente vai fazer enquete de quais são os estudos que vocês querem pra gente estar fazendo aqui todos os sábados falando alguma coisa. Beleza? Todo sábado a gente traz alguma coisa aqui. Vocês entenderam que a minha gratidão ela tem que ser mostrada em ações, ela tem que ser mostrada em serviço. Para eu ser grato, eu tenho que fazer, tá? Meu amigo, sou grato ao Pai por me presentear com a sua amizade. Nós somos amigos desde 2007. É isso mesmo, né? Eu acho que é antes, viu, mano? Eu acho que é antes. Eu lembro que eu saí da escola, quando eu saí da escola foi em 2000 e... acho que é isso mesmo, tá certo. Acho que 2006, 2007, mano. É isso mesmo. Eu sou grato a Deus, mano. Você sabe o quanto que nós vivemos. Se eu começar a contar as histórias aqui, história de monte, história de choro junto, história de Deus usando, eita, a gente vai chorar aqui de novo, vai? Deus abençoe, mano. Deus abençoe. Seja grato a Deus, mas mostre em serviço. Mostre em serviço. Honre a pessoa. O pastor Léo, eu sou grato a Deus pela vida dele. Quando eu puder estar honrando a ele, eu vou estar honrando, porque ele me deu uma oportunidade muito grande. Ele confiou muito em mim, muito. Para algumas pessoas pode não ser nada, mas para mim é muito importante. Sou grato a Deus pela vida do Haroldo. O Haroldo escreveu que é grato a Deus pela minha vida. Olha o que ele está fazendo. Está aqui, está comentando, está junto, está interagindo. São coisas, às vezes, ações pequenas, mas que você pode fazer em gratidão pela vida de alguém, em gratidão pelo aquilo que alguém fez por você, tá? Você pode, são coisas pequenas, gente, coisa pequena, mas que mostra que você tem gratidão. Inclusive, se você é grato a Deus, demonstre em ações que você é grato a Deus. Eu sei que a gente vai falar assim, mas é do meu coração. Demonstre em ações que você é grato a Deus. Faça algo para Ele. Faça algo para Deus, tá? Lindo ver as promessas se cumprindo na sua vida. Belo Horizonte recebeu esse presente de Deus. Amém, mano. Amém. Nós estamos juntos, amigo. Pastor Léo, amém, pastor. Também sou grato a Deus pela sua vida. Amém. Faz sentido o que eu estou falando aqui, gente? Deu um entendimento? Porque o próprio Jonas está falando que vai fazer um sacrifício, que ele vai fazer um voto e vai pagar.
Jonas entendeu o mistério, que eu preciso colocar em ação a minha gratidão, tá? E que eu preciso agradecer antes mesmo daquilo que vai acontecer, tá? Aí eu finalizo aqui no versículo 10, dizendo assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aqui a palavra vomitou do sentido de vomitar mesmo, não é a gente normalmente fala de cuspir. Deixa eu até pegar aqui a palavra no original aqui, do vomitou, para a gente ter uma noção, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. A palavra vomitou é caiar, que significa no sentido de vomitar, lançar fora, tá? E jogar mesmo. Nesse sentido aqui, o que a palavra de Deus está dizendo é que Deus deu uma ordem à baleia, e a baleia vai vomitar, vai colocar para fora o Jonas. E só cuidado para você não pregar ou você não falar que Jonas foi cuspido em Nínive, porque Nínive não era a beira da praia, não. Ele foi cuspido, mas ele ainda teve que andar e percorrer uma boa quantidade para chegar em Nínive ainda, tá? Que aí a gente vai estudar no sábado que vem, que é o capítulo 3 de Jonas. O que acontece aqui é que Deus deu uma ordem ao peixe, e o peixe fez o que Deus mandou, tá? Essa parte aqui é o que eu falei já no capítulo 1. Tudo no livro do profeta Jonas obedece a Deus. Tudo. Tá? A natureza obedece a Deus, no sentido de que o vento, o mar, o vermezinho, né? a pequena verme, lá no capítulo 4, quando a gente for ver, obedece a Deus. A baleia obedece a Deus. Os tripulantes vão obedecer ao Senhor. Tudo no livro de Jonas obedece a Deus. Mas o profeta Jonas é o que queria ser desobediente. Será que na nossa vida a gente está assim? E aí me faz recordar que, você lembra da passagem que diz assim, que se a gente não clamar, se a gente não adorar, melhor, se a gente não clamar, as pedras clamarão? Será que eu estou sendo desse nível? Aí eu faço uma autoavaliação. Será que tudo tem feito a ordem de Deus? Tudo está dentro da direção de Deus? E será que só eu que estou fazendo as coisas de forma errada, de forma absurda? Será que só eu estou assim? Eu não quero, desculpa, assim, parece uma analogia boa, mas eu não quero perder para pedra. Eu quero clamar ao Senhor, sim. Eu não quero ser igual ao Jonas. Nesse momento aqui, eu quero ser aquele que obedece ao Senhor, que obedece às diretrizes e à ordem que Deus me dá. Eu acho incrível, eu acho sensacional, porque é engraçado, porque até a desobediência de Jonas pode ter incomodado a baleia. Porque a baleia vomitou ele. A desobediência nossa pode estar trazendo prejuízos para uma série de coisas, série de pessoas. Quando Deus manda, até os animais obedecem. Porque muitos de nós desobedecemos a Deus para tudo. Temos desculpa. Exatamente, para tudo a gente tem desculpa, Igor. Para tudo. Eu tenho orado. Eu não sou vou confessar, né? Eu sempre falo para vocês que sou pastor, mas confesso. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu sou uma pessoa cheia de falhas e de erros. Eu sou consciente disso, mas eu também sou consciente de que eu preciso melhorar. E a gente inventa muita desculpa para não melhorar. Quando a gente não inventa desculpa para não fazer, a gente inventa desculpas para não melhorar, tá? Quando eu muitas vezes sou chamado a atenção de alguma coisa, é lógico que tem gente que quer se aproveitar dessas situações. Se eu sei realmente que a informação, que aquele feedback que está vindo para mim é um erro meu, eu procuro melhorar. Agora, lógico que tem gente que quer aproveitar das situações, mas isso é uma outra causa, isso é uma outra situação. Enfim, a Bíblia falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Isso significa que Jonas foi devolvido, vomitado. E o que me mostra isso aqui? É que Deus queria Jonas de volta. Só isso. Só isso. Deus dá ordem para o peixe vomitar. E o peixe vomita, ou seja, o peixe devolve. Então Deus é quem queria o Jonas de volta. Para quê? Para fazer aquilo que ele tinha na vida.
Deus já tinha dado uma ordem. É para essa ordem que eu te quero, Jonas. É para esse propósito que eu te quero. E eu não sei se alguém está ouvindo aqui, como é que está a sua vida ou não, mas uma coisa eu sei te dizer, Deus te quer de volta. Se você se saiu dos caminhos do Senhor, ou se você se desalinhou do propósito de Deus, ou se você talvez está com a alma angustiada, ou se você está se sentindo no meio do inferno, a palavra que eu posso dizer para você é que Deus te quer de volta. E que se preciso for Ele usar a natureza e usar circunstâncias para te trazer de volta, para te devolver, Ele vai usar porque Ele tem um amor por você. Deus tem um carinho por você, Deus tem um cuidado por você, então Ele vai te trazer de volta. Deus te quer de volta, assim como Ele quis Jonas. E você vai, em nome de Jesus, cumprir aquilo que Deus tem para você. Amém? Bom, pessoal, é isso. Capítulo 2, encerrado. Mandem aí o que vocês têm de dúvida. Mandem aí o que você... Alguma sugestão, algum comentário. Mandem aí que eu vou ouvir vocês aqui. Daqui a pouco, por isso que eu fiz hoje a live foi mais cedo, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso na Assembleia de Deus, lá na região do Taquaril, culto dos jovens, né, um encontro de jovens, vou estar falando lá. Já peço de antemão que vocês orem por mim. Eu estou voltando a atender algumas agendas somente aos sábados e nas quartas e sábados, tá? Estou voltando a atender algumas agendas nessas datas, nesses dias, tá? Então permaneçam em oração comigo, tá ok? E manda aí a sugestão, manda aí o que você quer saber, alguma pergunta que eu vou te responder aqui antes de sair. Manda aí. Pastor Johnny sumiu, hein? Agora voltou aqui, ó. Forte demais. Forte demais. Glória a Deus, pastor. Você tá bom, né, meu amigo? Daqui a pouco nós estamos juntos. Raquel escreveu aqui, Deus é fiel. Amém. Em todo o tempo, em todo o tempo. Hilda escreveu aqui, Deus é bom a todo o tempo. Exatamente, o tempo todo, tá? A Fernanda escreveu aqui, às vezes lemos a passagem, mas não paramos para ver a verdade, a lição que a história nos dá. O contexto da história nos faz entender melhor a história. Nos dá base, fundamento para entender aquela história. Tá? E quando eu entendo essa história, fica muito mais fácil para entender e extrair as lições que ela tem. Lógico, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que vai nos guiando para essas aplicações, né? Mas isso é poderoso. Raquel escreveu aqui, o Senhor é contigo. Amém. Obrigado, filha. Deus abençoe. Fernanda, tremendo, aprendi muito. Deus abençoe. Amém. E sábado, para quem é da teologia básica, segunda temos aula. Para quem é da mentoria, terça nós temos aula. E sábado aqui tá livre para todo mundo. Sábado nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro de Jonas. Então falta só 2 aulas para a gente finalizar Jonas. E depois a gente vai fazer uma enquete aí. Tem muito livro bom. E eu não vou falar, logicamente, de alguma coisa que eu não tenha estudado anteriormente, ou que eu não saiba, mas eu posso colocar aqui alguns temas depois para a gente decidir sobre o que a gente vai estudar. Eu tenho em mente aqui a gente estudar o livro do Tiago, a carta de Tiago, muito bom. A carta de Tiago ia ser um curso online, tá? Eu ia gravar as aulas para o curso online, mas de repente eu faço isso aqui de graça para todo mundo aqui, para a gente aprendendo mais da palavra do Senhor, tá? Obrigado pela aula, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe sempre. Deus abençoe, Hilda, Deus abençoe, pessoal. Mandem aí, se tiver alguma coisa, porque eu tenho um pouquinho de tempo ainda, então mandem aí o que você quer, a sugestão, o que você quer saber aí, um comentário ou alguma pergunta sua aí, para a gente poder finalizando, tá bom? Essa palavra é alimento para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Raquel escreveu aqui, amém, ansiosa para a próxima. Amém, Raquel. Deus abençoe. Então, se não há mais nada, se não tem mais ninguém, vou finalizar. Ok? Conto com as orações de todos vocês.
são grandes as lutas, mas a vitória também vai ser grande em nome de Jesus. Vai dar tudo certo no final. Já deu, tá? Em nome de Jesus. Se ninguém tem mais nada aí, eu vou finalizar, tá bom? Sábado que vem, dando tudo certo. Sábado que vem eu não sei nem o dia, deixa eu ver aqui o dia. Sábado que vem, dia 13. Então, sábado que vem, 4 da tarde. Diferente de hoje, que foi 3. Sábado que vem, a partir das 4, o capítulo 3 do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas, sábado que vem. Tá ok? Então, Deus abençoe. Fiquem na dispensação de Deus aí, ó. Quero fazer uma live inaugural. Conte-me mais com Haroldo. Só falar a data aí. Fala o dia aí. Depende dos dias, eu não vou ter disponibilidade, mas fala comigo que a gente vai fazer um negócio bacana. Quero fazer uma live. Conte-me mais com Haroldo. Vamos sim. Pode contar comigo, meu amigo. Estaremos em oração. Deus continue abençoando sua vida. Gente, obrigado. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Aquele abraço.